né, no mínimo 45 minutos para apresentarem seu TCC. Muito bem. Então, boa tarde a todos e a todas. Gostaríamos de agradecer a todos da banca, integrantes da banca, que estão aqui nesse momento com a gente. Agradecer aos nossos professores, aos alunos presentes, colegas, desse tempo, desses 2 anos de trabalho aqui no IPM. A todos os convidados que estão assistindo hoje, nossos familiares e amigos. É uma alegria a presença de todos vocês aqui com a gente hoje. Vamos dar início à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado Biomagnetismo Medicinal para Analgesia, aplicação de campos magnéticos estáticos por meio do protocolo Par-Trauma moderno. As discentes, Cláudia Palaski, Joseane Macedo, Séfora Barreto, Valéria Silva Ataídes e eu, Vera Lúcia Silva. Nosso orientador, o professor Jefferson Souza Santos. E a nossa co-orientadora, a professora Adriane Viapiana Bossi. Pode passar? Isso. Vamos começar falando. Vamos começar sobre o conceito de dor. A dor é um mecanismo de sobrevivência e proteção de extrema importância que permite alertar os seres vivos do perigo associado a estímulos. O sistema nervoso é responsável por processar fisiologicamente os estímulos dolorosos. Segundo a IASP, Associação Internacional para o Estudo da Dor, a dor é definida como sendo uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. E pode ser classificada, para se classificar a dor, a gente precisa de saber a duração dessa dor, a localização e uma possível associação com alguma patologia. Pode passar. Assim, daí. A IASP classifica a dor em nociceptiva, né, que é uma dor aguda, de início recente e de duração limitada. É provocada por alguma lesão, como um corte ou uma fratura. A dor neuropática, considerada uma dor crônica, que é uma dor mais prolongada no tempo, com duração igual ou superior a 3 ou 6 meses. E é uma dor persistente. Devido a essa lesão do sistema nervoso se manifesta por uma sensação de queimadura ou de formigamento. E a dor psicogênica, né, que está relacionada à perturbação emocional, como enxaqueca e dores estomacais. Pode passar. A dor é considerada uma experiência subjetiva, né? Cada pessoa tem o seu jeito de sentir, de expressar. E influenciável, podendo variar em graus por fatores biológicos, psicológicos e sociais. A Sociedade Americana de Pesquisa e Qualidade de Saúde, em Saúde, e a Sociedade Americana de Dor, descreve a dor como o quinto sinal vital. Ou seja, quando o paciente é acolhido num hospital, numa clínica, deve ser avaliado os 4 sinais vitais, né? Que é a temperatura, o pulso, né? A respiração, a pressão arterial. E, além desses, avaliar também a presença de dor. A dor é uma das razões mais comuns que levam as pessoas a procurarem atendimento médico ou uma terapia integrativa complementar. A prevalência de dor, sim. Em 35 estudos realizados sobre prevalência de dor crônica no Brasil, observou que a dor varia de 23,2% a 76,17%, apresentando média nacional de 45,59%. E o sexo feminino é o mais afetado. A dor crônica em adultos é uma das prevalências
aproximadamente 40%, sendo que 77% são na coluna, 36% no ombro, 28% no tornozelo, 23% nas mãos e a coluna cervical com 21%. A prevalência de dor crônica intensa é considerada uma escala de intensa, né, mais ou menos igual ou maior que 8, né, considerando uma escala de 0 a 10, gira em torno de 10%. E a dor crônica, com limitações graves ou generalizada, em torno de 5%. Tratamento seguinte. Os anti-inflamatórios não esteroides, os AINES, são os medicamentos mais utilizados para o alívio de dores e inflamação, por apresentarem propriedades analgésicas, antipiréticas e anti-inflamatórios. Os opioides são considerados poderosos agentes analgésicos, usados para tratar dores crônicas, moderadas e graves. Em contrapartida, o tratamento de opioides está associado a vários efeitos adversos, comuns entre eles a constipação, náuseas, vômitos, pruridos, sonolência, comprometimento cognitivo, a boca seca, tolerância, dependência e retenção urinária. A dor aguda intensa é normalmente tratada com opioides potentes. A dor crônica é considerada um problema complexo e de longo alcance, pois os desafios se estendem a níveis individuais, familiar e social. Portanto, busca-se soluções sistêmicas e inovadoras que podem atuar no nível biológico, mas também a nível da pessoa, como um todo, corpo, mente e espírito. As terapias de medicina complementar integrativa, MCI, têm como foco o paciente, tem como foco a pessoa, né, em seus processos de cura, podendo, assim, fornecer um tratamento mais abrangente da dor crônica, podendo ser considerado relativamente seguro e econômico. De forma geral, tanto a medicina convencional quanto a integrativa utilizam os campos magnéticos que podem ser aplicados localmente em partes específicas do corpo humano, com alta penetração e fácil controle de tempo de sua aplicação. Pode seguir. Campos magnéticos, sim. Fala dos campos magnéticos estáticos, né? Os ímãs. Um campo magnético estático, CME, é descrito como um campo vetorial constante e imutável de uma corrente elétrica ou um ímã permanente. O campo magnético estático também é uma força que interage com sistemas biológicos. A ressonância magnética apresenta um dos exemplos de interação entre o CME e tecidos, células e biomoléculas. Estudos verificaram que a aplicação do CME melhorou os sintomas de inflamação, dor e rigidez em idosos. Há um estudo em humanos e em camundongos que mostraram efeitos analgésicos positivos de CME que estão relacionados a fatores como intensidade, tempo de tratamento e tipos de dor. Uma das formas que o CME age nas células é através do mecanismo radical, os radicais de cargas contrárias, positiva e negativa, gerada por uma reação química simultânea com propriedades magnéticas que são afetadas pela ação do campo magnético estático, que reequilibram as cargas anteriormente excedentes e modulam, assim, o sistema redox, reação de óxido de redução. Os efeitos biológicos e celulares dos campos magnéticos podem estar relacionados às vias de sinalização intracelular e outras moléculas carregadas, como proteínas, receptoras de membrana e vias de sinalização de íons e cálcio. O CME gerado pelos ímãs estimula o restabelecimento do sistema imunológico, controlando a atividade patogênica dos micro-organismos, assim como possibilitam a desintoxicação do organismo e modulação hormonal.
Agora, nossa colega Cláudia vai falar da metodologia do nosso trabalho. Boa tarde a todos. Dando seguimento aqui ao que a Vera falou, eu vou começar falando do biomagnetismo medicinal. O biomagnetismo medicinal, ele é um sistema terapêutico que utiliza campos magnéticos estáticos, assim como a Vera acabou de explicar. Esses campos magnéticos estáticos, eles são gerados por ímãs com o objetivo de corrigir disfunções bioeletromagnéticas no nosso corpo. Essas disfunções, elas são geradas pela polarização iônica de elementos bioquímicos, onde um dos polos, ele tende à alcalinidade e o outro tende à acidez, além do normal para uma determinada região ou para um órgão específico. Então, portanto, a gente pode dizer que a técnica do biomagnetismo medicinal, ela possibilita o reequilíbrio das cargas bioelétricas e também o ajuste do pH local. O tratamento dos pares biomagnéticos é realizado com ímãs de média intensidade. Essa intensidade ela pode variar de 1.000 a 7.500 Gauss, e ela é uma técnica terapêutica totalmente mecânica, que não faz uso de nenhum eletrodo ou de eletricidade, onde nós temos o polo norte, o preto, que é negativo, e o polo sul, vermelho, que é o positivo. O biomagnetismo medicinal, ele é considerado uma medicina integrativa e também uma terapia bioeletromagnética, porque é baseada em princípios médicos convencionais, tanto da anatomia, da biologia, da bioquímica, biofísica, fisiologia, fisiopatologia e microbiologia. E tem também como fundamentos não só o magnetismo, mas também a entropia, a simbiose, o potencial hidrogeniônico, que é o pH, a ressonância magnética, a homeostasia, além de abordar o indivíduo como um todo. O biomagnetismo medicinal possui diversos procedimentos, também possui diversas estratégias e diversos protocolos para aplicação dos ímãs, podendo ser utilizados para diferentes enfermidades. Um desses protocolos é o parto trauma moderno, o PTM, que pode ser utilizado nos diversos tipos de dor, também pode ser utilizado para inflamação, para cicatrização e até para redução de edemas. E uma grande vantagem desse protocolo é que ele é muito simples, não invasivo, e os efeitos colaterais são muito raros, e quando eles surgem, eles são bem leves e passageiros. E esses efeitos, eles podem ser relaxamento, sonolência e aumento de diurese. Pode passar um, por favor? O objetivo desse trabalho é testar um desses pares, né, que é o par trauma moderno que eu acabei de explicar, para analgesia em participantes com quadros álgicos diversos. Passa mais um, por favor. Então, nós vamos falar sobre a metodologia. Então, como eu acabei de dizer, nós utilizamos o protocolo par trauma moderno, o PTM, do biomagnetismo medicinal, através de um estudo observacional transversal, que é um estudo que realiza análise de dados qualitativos coletados ao longo de um determinado período de tempo. Pode passar. Como pré-requisitos, os participantes eles deveriam ter acima de 16 anos, ter algum tipo de queixa álgica, podendo ser crônica ou aguda, e em qualquer parte do corpo. Após a seleção dos participantes, todos leram, concordaram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, que é o TCLE. E então, nós utilizamos alguns critérios de exclusão, que eram pessoas que estavam fazendo uso de algum tipo de medicação analgésica, pessoas que tinham feito o uso dessa medicação 7 dias antes de iniciarmos as coletas, mulheres em fase de gestação, também excluímos pessoas que apresentavam alguma contraindicação clínica à aplicação dos campos magnéticos estáticos, pessoas com marca-passo e baterias intracorpóreas, e, por fim, pessoas com algum fator físico ou cognitivo que limitasse ou impedisse a execução ou a compreensão do protocolo a ser aplicado. Então, tivemos então uma amostra final de 30 participantes considerados para esse estudo. Pode passar, por favor? Bom, então a coleta de dados e aplicação do PTM, ela foi feita da seguinte forma.
Na chegada do participante, nós iniciamos a aplicação da EVA, que é uma escala visual analógica, conforme vocês estão vendo nessa figura. Ela é uma escala numérica e varia de 0 a 10, sendo que 0 é a ausência de dor, 5 é considerada uma dor moderada, 10 é a pior dor percebida. Isso a gente usa para identificar a percepção subjetiva da dor. Pode passar mais um, Adri, por favor? Bom, então nós aplicamos a EVA no início para classificarmos a dor percebida e a gente denominou como EVA pré-1. Na sequência, nós iniciamos a anamnese. Nessa anamnese, nós coletamos informações pessoais, história de doença, tanto atual quanto pregressa, informações relacionadas à história de vida emocional, fisiológica, familiar e social de cada um dos participantes. E aí, após 30 minutos da aplicação da primeira EVA, nós fizemos a aplicação da segunda EVA, que nós denominamos como EVA pré-2. E logo em seguida, nós já realizamos a aplicação do protocolo Par Trauma Moderno, que eu já vou explicar na sequência. E depois, né, após a aplicação do Par Trauma Moderno, nós repetimos a aplicação da EVA em 15, 30 e 60 minutos, para mensurarmos a escala de dor dos participantes em cada um dos tempos. Pode passar. Bom, aqui nós temos o protocolo Par Trauma Moderno, utilizado para o estudo. Ele foi adaptado do protocolo de Martinez, de 2018. A diferença é que o primeiro protocolo fazia uso da dupla polaridade na região álgica, e o nosso, ele consiste na aplicação apenas da polaridade norte do ímã, a negativa, sobre a queixa álgica, e essa é a única região variável da aplicação dos ímãs. Então, na queixa álgica, nós utilizamos apenas a polaridade negativa, porque há estudos que demonstram que a energia magnética do Polo Norte, ela produz um efeito sedativo, e aí ela normaliza o pH, tendo um efeito recuperativo, ou seja, o pH ele tende ao normal sob o efeito do Polo Norte, enquanto que no Polo Sul ela é capaz de gerar uma vasodilatação, reduzir o oxigênio e levar níveis mais ácidos. E aí os demais pontos são a aplicação da dupla polaridade dos ímãs na região do fígado e aplicação da dupla polaridade na região superior dos rins. Aqui a função do fígado e dos rins como via de desintoxicação. Então, nessa figura, né, esse protocolo ele é demonstrado como se o ímã estivesse realmente na região anatômica do participante, ou seja, onde está vermelho indica que a polaridade negativa, a preta, está na região de aplicação, e onde está o preto indica que a polaridade positiva, a vermelha, está na região, conforme a gente vai ver no próximo slide. Então, essa figura demonstra a aplicação do protocolo nos nossos participantes, sendo a figura A, a aplicação de dupla polaridade na região do fígado, a imagem B, a dupla polaridade nos rins, tanto direito quanto esquerdo, e a imagem C é a polaridade norte, ou negativa, na região da queixa álgica. Pode passar. Bom, foram utilizados para esse estudo 7 ímãs de neodímio de moderada intensidade, com magnitude aproximada de 0,4 Tesla, que dá 4.000 Gauss. Os ímãs com formato de disco, com polarização axial, dimensão de 6,4 centímetros de comprimento por meio centímetro de espessura e 3,8 de largura. Os ímãs são revestidos com PVC atóxico e são higienizáveis. Onde a polaridade, como eu já tinha dito, né, a polaridade norte dos ímãs é encapada na cor preta e a sul, que é a vermelha, seguindo a convenção descrita por Calegari e colaboradores. Bom, para análise estatística, os dados eles foram descritos em média e desvio padrão para as variáveis contínuas e contagem e frequência para as variáveis categóricas. E foi utilizado uma nova de medidas repetidas para investigar diferenças na pontuação da EVA em relação ao momento da aplicação do protocolo e do tipo de dor. Por que aqui a gente aplicou a nova de medidas repetidas? Para que a gente pudesse analisar cada participante várias vezes em cada momento da aplicação. Ou seja, EVA pré-1, pré-2, 15, 30 e 60.
Bom, posteriormente foi aplicado um teste post-hoc de Bonferroni, que é um teste estatístico realizado após uma ANOVA, para identificar as diferenças significativas entre as médias dos diferentes grupos. No nosso caso, nós analisamos todos os participantes nos tempos da EVA e tipo de dor, né, aguda ou crônica. Então, esse teste ele ajuda a determinar onde as diferenças reais estão localizadas, como veremos um pouquinho mais adiante. E o software que a gente utilizou, o software estatístico, foi o R423. Agora eu vou passar a palavra para a Josiane. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início aí na demonstração dos nossos resultados. Pode passar. O protocolo PTM, ele foi aplicado, né, em 30 participantes entre os meses de agosto e setembro de 2023, e baseado em todas aquelas coletas de dados e da EVA, nós obtivemos os seguintes dados. Dos 30 participantes, relacionado a sexo, foram 7 do sexo masculino, fazendo um total de 23%, 23% do sexo feminino, correspondendo a 77%. Considerando a idade dos participantes, foram entre 16 e 71 anos de idade, o que a gente fez uma média aí de idade dos participantes, totalizando 47 anos. Em relação ao horário de aplicação dessas sessões, nós tivemos nos 3 turnos, sendo que a maioria foram aplicados no período da manhã, totalizando ali, tendo um horário médio das sessões, né, em torno de 13 horas e 48 minutos, sendo que 50% dessas aplicações elas foram realizadas no período da manhã, 20% no período da tarde e 30% do período da noite. E isso foi com o intuito da gente analisar se haveria variação em torno do horário, mas isso não foi observado mediante a aplicação do protocolo. E outra mensuração que nós fizemos foi em termos de tipo de dor, onde aguda correspondeu a 40% da nossa amostra e as crônicas 60% da nossa amostra. Pode passar. Em relação ao local da queixa álgica, que é onde a polaridade norte do ímã foi aplicado, vamos lembrar novamente aí que esse é o único local, né, que tem modificação ali dentro do protocolo PTM. Tivemos participantes com com dores nos mais diversos locais. Então, como trouxemos alguns exemplos aqui, na figura A, por exemplo, ela foi uma dor na região da patela, oriunda de uma queda de moto, tinha menos de 24 horas dessa queda, quando nós recebemos. Na figura B, representando ali a região de ombro. Na nossa figura C, nós tivemos uma região de cotovelo, era uma dor aguda, e nessa figura D, nós temos aí uma representação mais ou menos na região da lombar, ali, e era uma dor crônica, tá? Quando a polaridade do ímã, considerando o local da polaridade negativa, né, nós tivemos algumas prevalências aí, considerando... Depois da gente analisar que nós tivemos região de coluna, membros superiores, membros inferiores e nas costelas. E quando a gente foi comparar isso em porcentagens, a mais preponderante foi joelho, com 33%. Nós tivemos a coluna com 30% ali no geral, porém a gente ainda subdividiu que 13% estava na região lombar, 10% na região cervical, 7% na sacral, e em seguida ali veio também 13% dos participantes com dor na região dos pés. A nova, né, para analisarmos estatisticamente os resultados obtidos pela coleta dos dados, nós fizemos o uso de uma nova de medidas repetidas para investigar a diferença na pontuação da EVA em relação ao momento da aplicação, como foi falado anteriormente, o EVA pré-1, EVA pré-2, EVA 15, EVA 30 e EVA 60, e também em relação ao tipo de dor. E verificamos que apenas o momento da aplicação diferiu entre os participantes, como nós vamos mostrar na tabela seguinte, da tabela 2, onde nos mostrou uma probabilidade estatística menor que 0,001. Então,
deu uma diferença estatística considerada significativa. Tanto o tipo de dor, que deu P igual a 0,78, quanto a interação, quando foi comparado o momento da aplicação e o tipo de dor, que deu um P igual a 0,63, não diferiram entre os participantes, conforme nós vamos mostrar na tabela a seguir também. Pode passar. Então, aqui nós temos nessa tabela todo o resultado da ANOVA. Como podem observar, nós dividimos aí por momento da aplicação, demos um nome para cada um desses momentos para facilitar a nossa comunicação dos dados, e mostra-se aqui a média, pegamos todas as quantificações da EVA do momento pré-1 e nós fizemos a média, então os números representados nessa tabela, considerando cada momento, é a média dos 30 participantes em cada uma dessas colunas. Então, vimos aqui embaixo, onde tem DP, significa desvio padrão, que vai relatar ali uma alteração que pode ser para mais ou para menos. Então, nós tivemos aí no EVA pré-1 7,38, no EVA pré-2 7,87, que não foi considerado uma diferença, não é considerada uma diferença estatística. Nós tivemos o EVA 15 com 4,67, no EVA 30, 3,25, e no EVA 60, 1,83. E quando comparado o momento EVA pré-1 com o EVA 60, nós obtivemos aí o P igual a 0,001, demonstrando aí uma diferença estatística que, inclusive, está em negrito. Quando comparado em relação a tipo de dor aguda e crônica, deram um resultado de aguda 4,74, enquanto a crônica 4,84, demonstrando que também não teve uma diferença estatística entre o tipo de dor. E, como havia falado anteriormente, esse F, ele tem, o significado dele é um coeficiente da ANOVA, né? E foi feito justamente o que nós falamos, foi comparado os momentos, né, entre as EVAs, e o tipo, dor aguda e crônica, que não demonstrou diferença estatística, e foi feito o cruzamento também, aí, mostrando na tabela, do momento versus o tipo, e quando cruzou os dois, também não diferiu entre elas. Pode passar. Lembrando que só volta um pouquinho aqui. Quando a gente fala que não teve diferença estatística, com P igual a menor que 0,001, porque dentro desses dados estatísticos, a diferença estatística ela é representada quando o P dá menor que 0,05. Então, como o nosso deu P menor que 0,001, é a diferença estatística. Pode passar para o próximo. Após, no intuito aí de analisar o comportamento estatístico entre os momentos da aplicação da EVA, o tipo de dor, nós aplicamos o teste pós-hoc de Bolferroni, que identificou diferença entre momentos da aplicação. Esse teste, ele faz a comparação em múltipla, né, de 2 em 2. O que isso quer dizer? Que aqui nessa tabela, para a gente explicar ela melhor, a gente vai, analisa que na reta horizontal, nós temos ali os momentos do EVA, né? O pré-1, pré-2, pré-15 e por assim em diante. Então, aqui, para esse teste, a gente vai considerar EVA pré-1 A, como a letra A, o EVA pré-2 como B, e o EVA 15, 30 e 60 como C, D e E, respectivamente. Aqui, as dores são representadas por cores diferentes, onde a azul está representando todos os nossos participantes que tiveram dor aguda, e a cor amarela está representando todos os participantes que tiveram dor crônica. E em cada momento desses, vocês verem vários pontinhos, cada pontinho desse, ele está referenciado a um dos participantes. Enquanto essas duas linhas que vocês verem mais centralizada aí no gráfico, ela é a média que já demonstrei anteriormente, então foi pego a média de cada um dos momentos, e aí é onde está traçada essa linha. E como que o teste pós-hoc, ele faz essa comparação, né? Ele pega o momento A e ele compara em relação a B, em relação a C, em relação a D, em relação a E. Ou seja, todos os outros momentos.
Consequentemente, ele faz a mesma coisa com o B, compara em relação a A, C, D e E. Então, todos eles foram testados da mesma maneira, sempre comparando medidas de 2 em 2. Com que intenção? Com o intuito de que para a gente saber o que teve de diferença estatística e quais os momentos que realmente tiveram diferenças estatísticas ali entre elas. Quando aplicado esse teste, nós observamos que o A, ele deu diferença estatística para C, D e E. Tem uns números pequenininhos ali em cima. Então, o que isso quer dizer? Que o momento A, ele teve diferença estatística quando comparado ao EVA 15, 30 e 60, mas ele não teve diferença estatística em relação ao B. Quando foi aplicado ao B, novamente ele deu em relação a C, D e E. Ou seja, confirmando que não existe diferença estatística entre EVA pré-1 e EVA pré-2. Quando chegamos no C, que é o momento EVA 15, ele já deu diferença estatística em relação ao A, em relação ao B e em relação ao E, mas não apresentou diferença estatística referente ao EVA 30. A mesma coisa aconteceu no EVA 30, que é correspondente à letra D. Ele teve uma diferença estatística com A, B e E, porém não teve diferença estatística em relação a C. Baseado nisso, nós podemos dizer que C, entre o momento C e D, não houve diferença estatística entre eles. Quando nós chegamos no momento E, né, que é o momento EVA 60, daí ele demonstra que teve, quando comparado aos demais, ele teve diferença estatística em relação a A, em relação a B, em relação a C e D. E isso corrobora com o que foi dito anteriormente, que o porquê dessa probabilidade estatística lá nossa deu menos 0,001, porque tanto na nova confirmou isso para a gente, como nessa análise também. Pode passar para o próximo. Então, resumindo, né, o teste pós-hoc de Bonferroni identificou diferença entre os momentos da aplicação da EVA, os momentos pré-1 e pré-2 não diferiram entre si. No decorrer da aplicação do PTM, foram identificadas diferenças no momento 15, 30 e 60, demonstrando uma tendência de queda progressiva ali na pontuação, porém, quando comparado isoladamente o momento 15 e 30, não houve diferença estatística entre eles. Pode passar. E aí nós temos, após a aplicação dos campos magnéticos estáticos, né, e utilizando a EVA, pôde-se observar a redução de 29 dos 30 participantes, houve a redução da dor, né? Dos 30 participantes, 29 eles tiveram ali a redução da dor já no momento EVA 15, né? E essa percepção de dor manteve-se em declínio após 30 minutos de aplicação da EVA e também lá no momento EVA 60. Então, quando a gente vem aqui considerar só o momento EVA 60, o que nós observamos? Que em 30% dos casos houve analgesia total, e a gente diz a analgesia total, a intensidade igual a 0 em relação. 20% relataram intensidade 1, 26,67% relataram intensidade 2 e 3,33% relataram intensidade 3, totalizando aí 80% dos casos de intensidade leve ou ausência de dor no nosso resultado. Uma outra análise que nós fizemos é que com uma única aplicação do PTM, após 15 minutos, né, como já foi dito, em 96,67% dos pacientes houve uma redução da dor. No tempo, uma outra observação que nós tivemos, que no tempo da EVA 15, alguns participantes eles relataram dormência ou leve aquecimento no local da aplicação. Não foram todos os casos, mas houve alguns relatos no momento EVA 15. Já no momento da EVA 60, ou 30, né, o nível de analgesia ele se manteve em relação ao tempo da EVA 15, contudo, não se observou, não houve relatos, né, mais da dormência, nem do aquecimento local, o que a gente considerou que alcançou uma analgesia, uma estabilização da dor, né, e alcançou uma analgesia significativa lá no tempo da EVA 60.
Agora, como exemplo, né, tiveram alguns casos que nos chamaram a atenção, e aí nós vamos destacar dois casos. Um caso, né, de dor grave, com intensidade 8, na escala EVA, que era na região de joelho, e ela foi, no momento EVA 15, ela foi aliviada totalmente. Enquanto um outro caso, né, um outro atendimento, que era com dor aguda grave, também com intensidade 8, ela foi reduzida a uma dor leve de intensidade, lá no momento EVA 15, e foi cessada totalmente após 60 minutos. Tivemos outros casos, mas esse foi os que mais nos chamaram a atenção. Passo a palavra para a nossa colega. Boa tarde, eu vou falar um pouquinho sobre a discussão. Considerando todos os resultados que nós obtivemos nesse estudo, que revelou que não teve uma diferença quando a gente compara os resultados para as dores agudas e para as dores crônicas. Também o curto tempo para analgesia, os efeitos colaterais, e quando a gente também avalia o tempo de ação dos medicamentos que normalmente são feitos pela medicina convencional, que é pelos medicamentos opioides e não opioides, que foi falado pela Vera anteriormente, a gente pode observar um efeito benéfico da aplicação desse protocolo, do PTM, quando a gente compara com o tratamento convencional. Os medicamentos usados pela medicina convencional, eles têm as suas indicações que são mais adequadas, eles possuem as suas limitações e também apresentam efeitos adversos. E a gente pode destacar os medicamentos opioides, que também foi falado pela Vera anteriormente, que pode estar causando efeitos no trato gastrointestinal e, principalmente, alguns podem causar até dependência, o que a gente não observou nesse estudo. Apesar da dormência e do aquecimento que foi observado quando estava na EVA 15, em alguns dos participantes, nós não tivemos outro efeito colateral relacionado à aplicação do PTM. O tempo de ação dos medicamentos alopáticos, eles variam de 15 minutos até 5 horas. Enquanto que, com a aplicação do protocolo, a gente teve uma redução da dor já estabilizada com 30 minutos. E essa redução significativa da dor, ela está alinhada com alguns outros estudos que já foram descritos. E eu vou dar destaque agora para 5 estudos, tá? O primeiro estudo, ele observou uns efeitos analgésicos dos campos magnéticos estáticos em dores inflamatórias, neuropáticas, músculo-esqueléticas, reumáticas, fibromialgicas e pós-cirúrgicas em 11 dos 15 participantes que foram avaliados nesse estudo e mostrou uma diminuição significativa da dor após a utilização. Um outro estudo foi feito com mulheres no período menstrual. 36 mulheres. Foi um estudo duplo cego, onde eles utilizaram um ímã verdadeiro e um ímã falso. Um grupo utilizou um ímã verdadeiro e um grupo um ímã falso. E daquelas mulheres que utilizaram o ímã verdadeiro, 19 tiveram uma redução significativa da dor. Temos também outro estudo com um paciente que teve meningite tuberculosa. E esse paciente, uma criança, ele tinha dores insuportáveis na cabeça, na coluna cervical, na lombar, na cauda equina e nos membros inferiores. E ele já teve uma redução significativa da dor na primeira sessão das 9 que ele teve com pares biomagnéticos, com o biomagnetismo medicinal. Um outro estudo também, ele falou sobre tratou de infecções do trato urinário, e que também mostrou remissão dos sintomas álgicos nos pacientes que foram tratados, dos participantes, desculpa. Um outro estudo avaliou 290 pacientes que foram tratados com biomagnetismo, e ele também mostrou uma redução significativa, principalmente em dores como cefaleia e em dores musculares. Um outro estudo também que corrobora com o que nós fizemos foi um estudo feito com uma paciente com esfolamento das mãos. Essa paciente, ela foi tratada com o PAR, trauma moderno,
e ela tinha uma dor percebida de nível 10. E após 15 minutos que foi utilizado esse par protocolo moderno, ela já teve uma dor percebida diminuída para dor leve, nível 2. E esses efeitos analgésicos dos campos magnéticos estáticos, eles são sustentados por alguns estudos, que mostram alguns alinhamentos propostos para esses efeitos, como a recombinação dos pares radicais, a anisotropia diamagnética, que pode afetar a suscetibilidade das biomoléculas e também modificações estruturais nas reações enzimáticas. Um outro estudo que foi feito em camundongos diabéticos também mostrou a ação do campo magnético, que ele pode estar diminuindo o estresse oxidativo, promovendo cicatrização de feridas, reduzindo o acúmulo de lipídios hepáticos e também defeitos renais. Tem também um outro estudo que foi feito em estufa, que avaliou os campos magnéticos sobre células de fibroblastos, NIH3T3, que são fibroblastos embrionários dos camundongos, e que também identificou efeitos na proliferação e também na taxa de mitose celular. Então, diante de todos esses resultados que foram mostrados pela ANOVA, a gente pôde perceber que esse protocolo ele apresenta um grande potencial terapêutico, tanto para dores agudas como para dores crônicas. Passa para mim, por favor. Não, pode voltar. Tá certo, desculpa. E a gente pode concluir que esse protocolo, ele utiliza um protocolo que pode trazer um rápido alívio para a dor, independente de se seja aguda ou crônica, com mínimos ou com nenhum efeito colateral, trazendo também uma tendência de queda progressiva na intensidade da dor, tendo a sua maior efetividade após os 30 minutos de aplicação do PTM, e que também, após 60 minutos, nós podemos concluir que 76,67% dos casos, a intensidade foi reduzida para 0, para 1 ou para 2, em uma escala de 0 a 10, que são dores consideradas leves. Pode passar, por favor. Mas, devido às limitações dessa pesquisa, como o delineamento estatístico, a falta de estudo também com placebos, nós sugerimos que mais pesquisas possam ser feitas, para a gente poder estar entendendo completamente os mecanismos dos efeitos analgésicos e também para estar determinando a possibilidade a longo prazo dessa abordagem terapêutica. Até aqui, nós pudemos acompanhar os participantes por 30 dias, mas nós acompanharemos esses participantes por mais ou menos um período de 3 meses, para que a gente tenha mais dados e para que a gente possa também seguir essa linha de pesquisa, tá? Essas aqui são as referências do nosso trabalho, 69 referências que nós utilizamos. E, nesse momento, nós queremos agradecer. Eu quero agradecer às meninas do trabalho, do grupo, a Josiane Macedo, a Cláudia, a Vera, e também a Cefra, que não está presente aqui conosco, mas que também participou da parte a parte do trabalho. Queremos agradecer também o professor Jefferson, todos os nossos colegas, tá? Pelas trocas, pelo apoio, pelas risadas, pelos 2 anos que nós tivemos aí de muita amizade, né? Cada um dos familiares, que a gente teve momentos assim que estivemos ausentes, principalmente nesse final de TCC, né? As professoras, a Adri e a Ângela, porque elas ajudaram bastante a gente, principalmente eu tenho bastante dificuldade nessa questão de trabalhar em grupo, e eu acho que no final de tudo a gente conseguiu fazer um trabalho legal e que a gente teve muito aprendizado. E eu agradeço a banca também que está aqui e a todos vocês. Agradeço bastante. Muito obrigada. Opa, então, muito bem, eu acho que a gente está quase aí que faltando menos de 1 minuto, Um né, para minuto. terminar a apresentação de TCC de vocês. Uhum. Então, aí, né, primeiramente eu queria agradecer a disponibilidade da banca, né, por estar avaliando o trabalho